Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, eu falei com vocês no Instagram, no e-mail, e esse encontro que a Suzana vai apresentar agora começou através do nosso curso que nós iniciamos no começo do ano. O inconsciente está estruturado como uma linguagem, onde nós trabalhamos o xiste, o sintoma, psicopatologia e interpretação dos sonhos. E durante o curso, a Lourdes teve essa ideia da gente poder estar trocando, perceber o que cada um está conseguindo produzir, dificuldades de ler Freud, principalmente com das traduções diferentes. E, dando continuidade, encerrando esse primeiro módulo, a Suzana trouxe essa questão interessante de qual o sentido de Lacan ter retornado a Freud. Para quem não conhece, Suzana Palacios, ela é presidente e psicanalista do Instituto Tempos Modernos, e vai falar um pouco agora para a gente sobre todas essas questões num momento tão difícil. Muito bom poder ouvi-la, Suzana. Obrigada, Lucas. Era con isto que eu queria começar, tendo em conta que este trabalho estava destinado somente ao grupo que vocês realizaram este ano sobre a definição do inconsciente de Lacan estruturado como una linguagem. Primeramente, eran todos vocês os destinatarios do que eu ia falar. Algunos de vocês me pidieron a ver por qué não abría, y con más frío no estómago dice que sí, mas bom, ya está. Entonces, vamos a tratar de ver cómo respondemos esta pregunta: ¿cuál es el sentido de Lacan ter retornado a Freud? Esta es una pregunta que no podemos responder lendo ao propio Freud, por un lado. Por otro, lendo específicamente, porque esto del retorno a Freud es algo que Lacan fala durante toda a década dos 50, ¿verdad? Pero eu me vou referir a un texto específicamente, a Coisa Freudiana, conferencia que Lacan pronunció na cidade austríaca de Viena en 1955. Hoje para nós é un escrito. E este escrito nos somente, digamos, escreve a coisa freudiana, a un ou sentido do retorno a Freud en psicanálise. Pois bem, esta conferencia fue proferida por Lacan en una clínica neuropsiquiátrica de esa ciudad austríaca que es Viena. Bom, neste texto, y ya desde las primeras líneas, fica claro que el retorno a Freud fue a palabra de orden con la que Lacan se armó. Y yo quiero lembrarles, como nos lembra Lacan en ese texto, que Viena fue a cidade donde se escuchó pela primeira vez a mensagem freudiana. Quer dizer que a descoberta freudiana tem a ver con esa cidade, y a partir de ali, esa cidade fica marcada por ser a primeira vez que a mensagem freudiana llegó, que después sabemos todos cómo se diseminó otra que una pandemia, o de ser freudiano por todo el mundo. Y es muy interesante porque Lacan dice que esa cidade está marcada por una revolución do conhecimento a altura de Copérnico, de Darwin.
E esta mensagem que se deu a escutar en Viena é uma mensagem que por sua força e sua verdade e por suas ressonâncias chegou a todo o mundo. Pois bem, Freud nos deixou uma obra. Uma obra tão actual que ainda hoje seus textos nos permitem ler nossa contemporaneidade. Cada texto freudiano forma nosso espírito. E são mensagens as que os psicanalistas devemos emprestar-lhes nossa voz para mantê-la viva. Uma figura da retórica, a figura do tom sublime. Me refiro a prosopopeia. E assim podemos ler, para que me encontréis, por que se conhecer-me? Homens, escutai, eu vos dou o segredo. Eu, a verdade, falo. Que fujais de mim no embuste, quer penseis en apañar-me no erro, junto-me a vós no equívoco, contra o qual não tendes refúgio. Ali, onde a fala mais cautelosa exhibe um ligeiro tropeço. Vagabundeio pelo que considerais como o menor ou como o menos verdadeiro en esencia. Pelo sonho, pelo desafío ao sentido, pelo não sentido, pelo acaso e não por sua lei, mas por sua contingência. A verdade que fala, o melhor para aprendê-la bem é tomá-la ao pé da letra. Durante esta etapa de seu ensino, Lacan se ocupou da linguística para que os psicanalistas tivéssemos uma formação básica para reconhecer a função dos significantes nas formações do inconsciente. Com estas ferramentas, Lacan desagregou a própria da psicologia do eu, a que tinha desviado e deformado o dizer freudiano. Por reconhecer a determinação da lei simbólica, Freud descobriu o inconsciente. E com essa instância reconheceu o lugar que fundamenta a aliança e o parentesco. Lacan tomou de Saussure o significante, um elemento diferencial com seu princípio diacrítico, um elemento que não tem consistência própria. A língua para Saussure não é substancial, só está feita de diferenças. E também tomou de outro linguista, de Jacobson, a metáfora e a metonímia. Figuras da retórica que já tinha posto Freud em jogo, nomeando-as diferentemente. Condensação e deslocamento. O que Freud trabalhou tão claramente na interpretação dos sonhos, verdade? Quer dizer que Lacan inscreveu na linguística, no cauce da linguística moderna, a psicanálise. Só por isto Lacan foi estruturalista. E é por este caminho que chegou ao inconsciente estruturado como uma linguagem. Não podemos esquecer que, apesar da linguística ocupar um lugar preferencial, também nesse momento Lacan recorreu a filósofos, como sempre. Fundamentalmente a lógica, já que esta, como ciência do real, não se ocupa dos efeitos dos significados, e sim dos significantes puros que nada significan. Também recorreu a física, literatura, as matemáticas, a etologia, a religião, e etc., e etc.
o retorno a Freud, como Lacan escribe na coisa freudiana, não é um mero retorno às fontes, aos textos, mas uma reatualização do conjunto das referências freudianas. Lembremos que en Freud a lógica está ausente, no porque não estivesse viva. Basta lembrar que foi contemporáneo de Freud, o Círculo de Viena. Este texto, como tantos outros, foi a resposta de Lacan para rescatar a fantástica descoberta freudiana que tinha sido tergiversada, apagada y negada por seus discípulos que tiñan criado sobre o mesmo nome da psicanálise outra teoría, a do eu e su realidade. Armado Lacan entón con o retorno a Freud, e recoñecendo o efeito da linguaxe como causa do suxeito, por tanto, hizo que é representado por un significante ante outro significante, verdade? E con isto que pode dizer que con o suxeito non falamos, iso fala dele. Así como mensaxe, ou como verdade, os sonhos, os lapsos, os actos falhos, os esquecimentos, os xistes e os sintomas son formações do inconsciente. Todos eles se interpretan a respeito do que dicen, mais além dos enunciados proferidos, quer dizer, mais além de sua intencionalidade semántica. E por isto que o desejo é idêntico à interpretação. É um desejo que quer dizer-se entre linhas e que é idêntico ao deciframento que dele se faz. Mas sim, eu fiz uma série, verdade? De todas as formações do inconsciente. Mas nós necessitamos fazer algumas diferenças, fundamentalmente em relação à temporalidade, já que os sonhos, os esquecimentos, os atos falhos, o xiste, são formações do inconsciente que respondem à temporalidade do instantâneo, do instante, o que emerge e vai embora, o que aparece y desaparece. Por esto necesitamos extraer, a pesar de que en este momento de seu ensino Lacan homologa ao sintoma ou bota dentro das formações do inconsciente, tem esta diferença. O sintoma não tem a duração do instante. É por isso que podemos dizer que o sintoma é o que não cessa de escrever-se em todo o sujeito. Pois bem, os sintomas, então, se caracterizam por outra duração. São eles o que nos põem, o que nos defrontam com a repetição, verdade? Para ir, então, mais além, o inconsciente estruturado como uma linguagem, nos é necessário introduzir na estrutura ao corpo, o organismo e a pulsão. Não todo é significante. Não todo é a relação do sujeito com o outro. Mas, além disto, poderemos capturar uma parte do significante feita para produzir gozo, ou seja, o real. E assim temos, deste modo, uma antinomia entre o sentido e o real, entre o desejo e o gozo. A maioria dos sonhos, como todos os que limos a interpretação dos sonhos vimos, são realizações de desejos imorais, sonhos de transgressão, que têm conteúdos egoístas, cruéis, incestuosos e violentos. Por isso reconhece que os sonhadores são criminais velados ou criminais inconscientes. Bom, isto é o que ele faz ou leva a Freud a reconhecer. Como seria diferente se os humanos necessitamos de ese mandamiento que prohíbe matar?
Pois bem, estes mesmos pensamentos dos sonhos emergen na conciencia como sentimientos de culpa. Y ahí o tormento, dominados por ideas exquisitas, absurdas e inhibidoras. Pois bem, meus colegas, este ano, como tantos outros, en tantos outros anos, desde 1985, traballamos os textos, os 3 textos canónicos de Freud. Y cuando digo canónicos me refiero a su etimología, os que autorizan, referencia, digamos, ocupan un lugar de un axioma en lógica. Textos en relación aos quais se pode deducir, inferir, inducir, alicerse de toda a teoría psicanalítica e de toda nosa práctica. Então, me refiro á interpretación dos sonhos, a psicopatología da vida cotidiana e o xiste e súa relación con o inconsciente. Aí afirma que o inconsciente non coñece o tempo. O inconsciente, por tanto, é invariável e impermeável. Digamos, tan impermeável como as penas do pato ás aguas. Pelo cual, seus desexos son indestructíveis. Bom, aquí no inconsciente está, digamos, se escribe como se escribe un libro, ya que o saber dos libros tampouco coñece o tempo, verdade? Pois ben, con seu retorno a Freud, Lacan faz da procura da verdade, desa que fala, a atitude interior fundamental dos psicanalistas e de toda instituición freudiana. Só por esta posición, cada un é freudiano. Ninguén nace freudiano. Cada un se faz para operar tanto na clínica como na transmisión da psicanálise. É por isto que Lacan chega a dizer: cuando digo que o inconsciente está articulado como una linguaxe, digo o verdadeiro sobre Freud, que soube, sob o nome do inconsciente, deixar a verdade e falar. E como non podería ser diferente, cada vez que deixamos que a verdade fala, facemos falar a un ser verbal. Podemos afirmar que a coisa freudiana, ou sentido do retorno a Freud, é nada máis ni nada menos que o retorno ao sentido de Freud. E ser deste xeito nos ensina que só podemos saber o que ten estructura da linguaxe. O que quer dizer que a estructura da linguaxe é a estructura do coñecimento. No primer tempo de seu ensino, há en Lacan a necesidade e o desexo de retirar da psicanálise a tecnificación dogmática. Há o desexo de facer que nas instituições psicanalíticas se recusen, en este sentido, a non, digamos, si se recusan é porque... Então, continuamos. O esforzo de Lacan, que todo o esforzo de Lacan foi realmente identificación con o analista y todo o que conhecemos. Susana travou desde o esforço de Lacan. En este sentido... Por favor, dê uma travada. Ouviu? Bueno, volto a dizer, agora você escuta bem? Sim, sim, agora bem. É porque travou mesmo. Alô? Escutando bem. Alô, escutando bem. Ok. Agora sim? Okay, agora sim. Simplesmente o que todos nós sabemos, no sentido de que o esforço de Lacan foi realmente técnica
dogmática que pus em jogo a psicologia do eu, de fazer realmente o possível para que nas instituições de psicanálise leiam a primeira tópica freudiana, não somente a segunda. La primera tópica es esto, ¿no? De inconsciente, preconsciente y consciente, y donde está en juego todo este trabajo freudiano en relación a condensación y a deslocamento. Pois bem, bom, o esforço de Lacan para poder E retirar da psicologia do eu. Na segunda tópica. retirar da psicanálise esa mistura y esa, digamos, esa ideología que foi totalmente contra a psicanálise, mas que se autodenominaba como tal. Una ideología que fez do eu, como eu sempre digo, un empresario de sí, y transparente, aquel que acredita ser o que pensa. Está comprobado, entonces, que a experiencia psicanalítica, y con ella se obtienen resultados terapéuticos. A questão é que precisamos saber como o fazemos. Tanto Freud como Lacan reconheceram que a cura vem por agregado. É isto que quer dizer? Quer dizer que obtemos os bons resultados não porque temos realmente o furor sarandi. No, no, no. Obtemos bons resultados por operar éticamente. Es por esto que me parece importante que en este momento lembremos de ese imperativo ético freudiano que es «Vous var solig werden». Pois bem, traducido, ali onde isso era, é meu deber que eu venha a ser. Pois bem, é uma ilusão acreditar que alguém pode fazer um ato o un fato clínico sin ter nada que o oriente. Dito de outra forma, a veces que se acredita que algún fato da clínica pode ser espontáneo. No, 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 no. Os psicanalistas podemos leer y podemos escuchar segundo paradigma con el cual en relación ao inconsciente estou falando, verdade? Nos orientemos. Do mesmo jeito que un cirurgião non corta como faz un descuartizador porque corta con conceitos, nós tamén operamos con isto. Digamos, son ficções que nos ayudan a orientarnos e a poder dizer o que facemos. Non é homólogo ocuparnos do desejo, do gozo e da existencia dos que nos falan, que tomalos como usuarios da saúde. A clínica psicanalítica é o que se diz numa análise, e nela privilegiamos o singular de cada os detalles e não o generalizável. O que nos leva a reconhecer que nosos diagnósticos não podem ser automáticos. São automáticos os diagnósticos que só se referem a manuais, a catecismos ou a ordens do mercado. É por isto que não nos ocupamos de nenhuma exactidão, mas da verdade, que é o que se diz a meia, é o meio de ser da verdade. Pois bem, o inconsciente, como Deus llano, tem duas caras. Do mesmo jeito que o sintoma e a sexualidade, verdade? Hoje não vou trabalhar estas questões. Mas para os que les interesa podem ir a ler o escrito de Lacan, Posição do Inconsciente, que é o escrito de Lacan de 1964. Não é o mesmo o que provém dos semblantes do outro que o que provém do corpo a corpo, do real do gozo que afeta os corpos. Hoje vou tomar a questão do sintoma. Todos eles têm, por um lado, uma estrutura formal. A estrutura formal do sintoma. O que é isto? São seus sentidos, são suas verdades variáveis, mas, por outro, eles sempre satisfazem uma exigência pulsional.
quer dizer un gozo mais além do princípio do prazer, quer dizer mais além da homeostasis. Un mais além, então, do inconsciente estructurado como una linguaje. O sintoma analítico, en tanto gozo, funciona respondendo a un real e ao impossível, que é o real, en nosa práctica, que é a não relação sexual. Un real que existe respecto de un discurso que o antecede, respecto de una articulación anterior. Jamais encontraremos con un bla, 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 pedazos de real. Non confundimos o sujeito do significante representado por eles, pelos significantes, e o gozo do corpo de un individuo afectado pelo eco de un dizer. Ora non sexa fácil, non é difícil sustentar o sujeito do inconsciente. O relato do sonho, de un lapso, de un ato falho, de un esquecimento de un xiste, están sumergidos na linguaxe. Falamos de relatos. Mas si todas estas formações están alienadas ao significante, há também uma separação dessa cadeia onde surge a função do objeto, que é uma função asexuada. O gozo de uma zona erógena, o que Freud nomeou masoquismo primordial. Bem, eu não quero estender-me muito, mas não gostaria de pôr um ponto final ao que quero dizer-les, sin dizer algunas palabras a respeito, palabras que son una lectura mía, a respeito do que estamos vivendo, ao que estamos sintiendo. Me refiro a que é un fato que há o que não nos deixa respirar. É un fato que nosso ar está enrarecido, que é irrespirável. Asfixia tanto a angustia como o pánico, e também a tristeza. Asfixia tanto a falta de sentido da vida, quanto a violência. En fin, nada pior que a miseria humana cuando faltan os recursos simbólicos o que deixa sin defesa para enfrentar o real. Hoxe, a pandemia do coronavírus tamén perturba e ás veces imposibilita respirar. E por isto que temos necesidade de contar con ventiladores e tamén con respiradores. Temos tamén, en nosa actualidade, unha frase que ten percorrido o mundo. Non posso respirar. Esta es una frase que eu escuto casi todos os días. Non posso respirar. Me falta ar. O ar non entra, teño que puxalo. Que cansazo, que fadiga. Algo me aperta o peito. Bom, é por isto que vou terminar. Sí, eu vou terminar con a parte de un texto de Lacan que foi una entrevista. Una entrevista que Lacan realizó no ano 1974 y que foi publicada por una revista que se llama Le Coqueron. Eu teño
entrevista em francês e também traduzida ao castelhano. Mas minha colega Eliana também me disse que a tinha traduzida ao português. Que bom. A podemos ler bastante mais pessoas. Ali Lacan disse o seguinte: a psicanálise não é uma ciência. É um discurso sino qual o discurso da ciência é insustentável para o ser que accedeu a ele desde faz mais de 3 séculos. O discurso da ciência tem consequências irrespiráveis para o que se chama humanidade. A psicanálise é o pulmão artificial graças ao qual se intenta assegurar o que há que encontrar de gozo no falar para que a história continue. Muito obrigada.